Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é a minha parte do trabalho de geografia sobre as regiões Norte e Nordeste. Neste caso, hoje, eu irei apresentar para vocês, ou para você, né, não sei se alguém vai chegar a ver isso aqui além do professor, as características, né, da região Norte, né, seu território, sua hidrografia, sua vegetação, clima e economia. No caso, começaremos pela base, né, seu território. Nordeste possui em sua área total 1.558.000 quilômetros quadrados. Ele é composto por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia. Ele é composto, por sua maioria, em planaltos no centro. Na sua região, no centro de sua região fica a maioria planalto, são grandes chapadas, e no litoral são depressões, planícies, né? Fazer contato ali, criam praias. E uma das características mais perceptíveis em questão de relevo é o Planalto de Borborema, que é um planalto que ele absorve grande parte da chuva. E isso acaba, consequentemente, criando o sertão, que é uma região bem seca. Falando em, realmente, água, vamos falar da hidrografia da região. Infelizmente, a minha imagem está com péssima qualidade. Mas como podemos ver aqui, o Nordeste não é completamente seco. Eu sou certos rios. O principal que podemos enxergar é o Rio Paraíba, cuja sua extensão em quilômetros quadrados é 344.112 quilômetros quadrados. E Rio não é uma das bacias menores, na prática. E ele, dá para ver aqui que separa basicamente o Maranhão e o Piauí, né? Meio que serve tipo, basicamente uma parede, quase. Influenciou bastante nas fronteiras entre esses dois estados. Também temos o Rio São Francisco, um dos principais rios, um dos rios mais importantes, Nordeste, basicamente. Com sua extensão de 641 quilômetros quadrados. Essa bacia, ela abrange Alagoas e Sergipe. Basicamente, também fica entre esses dois aí. E corresponde a, no total, 8% da região brasileira, o que é bem impressionante. Mas não é tão impressionante comparado ao Rio Tocantins e Alagoa, que corresponde a 10,8% da região nacional inteira. São Francisco era 8%. Então, o Tocantins é um pouquinho maior. Isso corresponderia a 967.000 quilômetros quadrados. E abrange Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e até mesmo do Distrito Federal. E vale a pena citar que o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e deságua entre Alagoas e Sergipe. Mas agora que nós falamos da hidrografia da região, por consequência, vamos falar o que acaba afetando ela, né? Claro. Que no caso seria a vegetação. A vegetação, pelo menos em grande parte do seu território, que é o sertão, situa-se a Caatinga, por exemplo, que podemos ver aqui nessa foto. Muito da sua mata é basicamente feita por pereiros, aroeiras, leguminosas e cactíceas, né? Plantas que basicamente focam bastante em manter a umidade, né? Porque é bem difícil ter água numa região que não chove. E essa região do sertão se espalha basicamente por quase a região inteira. Tipo, Conceição é só Maranhão na prática.
que não, né, que não faz parte do sertão. Mas, se bem que a região inteira do Nordeste não é só isso também, né? Tem várias regiões do Nordeste que não tinham bastante vegetação. Um exemplo disso é a Mata Atlântica, que ela estava espalhada pela região inteira e devido à colonização de Portugal, na época eles queriam muito plantar café e pegar para o Brasil. E infelizmente, novamente, a destruição da vegetação continuou mesmo depois disso. Esta prática, a exploração da região levou a destruir 95% da mata original, sobrando apenas 5%. É bem triste, porque a flora era bem desenvolvida, é uma floresta bem úmida, bem quente, provavelmente tinha uma biodiversidade incrível, e tudo isso só se foi. Né? Logo depois também o aeroporto solar do Cerrado, que se situa no sul de Maranhão e vai até o oeste de Bahia. As árvores são de baixo porte e possuem um solo ácido com gramíneas. Temos também Mata dos Cocais, que fica entre Maranhão e Piauí, e lá se situa Carnaúba, que é uma árvore da região local, e a Babaçu, que é basicamente um coco que se pode criar óleo. Tem as matas ciliares, que é ali no litoral. Consequentemente, tem os mangues, as estingas, dunas. Os mangues são aquelas árvores com as raízes para fora, em lugares que tem água no chão. E devido ao fato de que está próximo do mar, né, a concentração orgânica é bem alta até. Então, essa é a vegetação do Nordeste, né? Tem bastante área seca, mas também tem áreas mais umedecidas. Agora também vamos falar do clima. O clima da região Nordeste é basicamente composto por três climas: o tropical, equatorial úmido e o semiárido. Infelizmente, o semiárido não está sendo mostrado nessa imagem e, infelizmente, isso está mostrando outra coisa na prática. Mas isso que vou descrever na prática o clima, né? A região semiárida basicamente fica no centro do Nordeste, em sua maioria. E é essa imagem típica do Nordeste. O clima é seco, não tem quase nenhuma chuva, longos períodos de estiagem, baixa umidade, chuvas muito regulares. E em épocas de seca, que é a maioria das vezes, vai basicamente chegar a 40 graus, que é bem quente, muito quente. Mas, o Nordeste, como já falamos antes, não é só coisa seca. Temos o litoral. E o litoral ele é de clima tropical, abrange basicamente a região inteira, né, entre temperaturas... Não, na região não, o litoral inteiro, como já disse, né? Tipo, basicamente contorna a região inteira. E possui uma época seca e outra chuvosa. Normalmente o inverno é seco e o período de verão chove bastante. E suas temperaturas são entre 18 e 26 graus. Já também temos agora, que é realmente a grande seção de tudo isso aqui que a gente está falando, que é o equatorial úmido. O equatorial úmido, ele está no oeste de Maranhão, como podemos ver aqui, e ele possui um índice pluviométrico bem grande, de 3.000 provavelmente milímetros, não sei, milímetros. 3.000 milímetros, provavelmente. Isso aqui, eu não sei o que esse mm é. Enfim, mas é um índice pluviométrico de 3.000 e faz fronteira com o Pará. Então, né, ali pega um pouquinho da Amazônia, ali perto. E essas temperaturas em média são tipo 26, 27, temperaturas bem médias.
Bom, então agora eu vou falar um pouquinho da região norte. Ela que ocupa 42,25% do território nacional em relação às 5 regiões administrativas. E nessa região existem 7 estados, sendo eles Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá. E desses lugares, as capitais, as cidades mais populosas é Manaus, Belém e Porto Velho. Bom, sobre o clima. O clima é equatorial, ou seja, tem elevadas temperaturas, índices de chuva e um clima é muito úmido. E justamente por isso a floresta ela é equatorial amazônica, que uma das características dessa floresta é que tanto as árvores, as folhas, enfim, elas são muito resistentes a climas úmidos. E lá também as árvores são de grande porte, a vegetação é um pouco mais fechada e as espécies, como eu falei antes, elas se adaptam muito bem à umidade, né? O relevo ele é constituído por terrenos baixos, além de planaltos, com a região rica em rios, planícies, que se predominam nessa região. Os solos eles são profundos em nutrientes e se desgastam facilmente. E, bom, alguns aspectos demográficos sobre essa região é que ela é a segunda menor região em população. Por quê? Porque grande parte dessa região ela é composta justamente pela floresta amazônica. Então, por mais que ela ocupe praticamente metade do nosso país, ela é pouco populosa em relação às outras por não ter muitas cidades grandes e sim mais florestas, enfim. E a população relativa, ela gira em torno dos 4,78 habitantes por quilômetro quadrado, se eu não me engano. E, bom, eles têm um extrativismo mineral muito grande de minérios de ferro e manganês. O turismo é muito ecológico, a agricultura é mais comercial e a pecuária deles é mais focada nos bovinos, né, nos bois, enfim. E a industrialização ela é mais focada na Zona Franca de Manaus e em Belém. E toda a industrialização ela ainda está em processo, justamente, ele é um pouco inconsistente, justamente por elas não serem cidades muito grandes, como São Paulo, enfim, onde a gente tem mais indústrias, né? E é isso, dei uma resumidinha breve sobre a região norte, aqui a gente tem um Padlet bem completinho, que tem várias informações legais. Ó, na economia, ela conta com setores primário, secundário e terciário, ela possui a maior concentração de umidade no Brasil, que foi o que eu comentei agora há pouco. A floresta é ombrófila densa com folhas latifoliadas e perennifólidas, folhas, isso. E, enfim, essas são algumas características da região norte. E por último, a última coisa a se falar sobre o Nordeste é a sua economia. Afinal, a região tem que fazer dinheiro de alguma forma. E como podemos ver aqui, eu botei aqui a imagem de uma praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Praia bem bonita, como você pode ver. E a maioria do litoral é basicamente, né, tem essa economia. Parte da economia se baseia bastante nesse lance do turismo, né? Pessoas querem ir lá na praia, pegar uma cadeira, pegar um vento, nadar na água, por aí vai. Mas, né, obviamente, o Nordeste não é só turismo. Também tem a agricultura. Aqui nessas regiões litorânicas nós temos bastante plantação de cana-de-açúcar. E a região mais central, para plantar, eles também usam técnicas de irrigação para plantar coisas tipo algodão, por exemplo. Mas o que é realmente predominante na região central, que é mais seca, é a pecuária. São regiões bem planas, extensas, bastante capina, bastante coisa, né? É bem fácil de plantar mato em certas regiões, mato seco para vaca comer. E é basicamente isso em questão econômica. Mas antes de finalizar toda essa apresentação, eu adoraria apontar que, alguns anos atrás, a cidade de Fortaleza, que se situa em Ceará, ficou entre as 10 maiores economias deste país. Como? Você deve estar se perguntando. Simples. Teve uma gestão fiscal bem rigorosa que visava bastante a qualidade do investimento público, o que atraiu bastante investimento privado.
E eu acho que se representa muito bem o Nordeste, que sua maior força, sua maior qualidade é que, à primeira vista, parece que isso é algo que não vale muito, mas é um país que, na verdade, possui muita dessa dualidade, eu diria, né? Algumas regiões são muito úmidas, outras são muito secas, mas as duas possuem muita riqueza, ambas. E eu realmente espero que um dia essa região possa só simplesmente ser uma das regiões mais marcantes deste país. Eu acho que é uma região que tem muito potencial, honestamente. É isso aí, então. Nordeste.